E olá, tudo bem? Eu sou a Amanda aqui do AJ Artes. Pra quem não me conhece, caiu aqui de paraquedas, né? Prazer, meu nome é Amanda. E hoje eu trouxe meio que uma review. Eu sei que vídeo aqui é difícil, tá? Mas eu vou tentar, eu tô tentando, gente. Tô tentando mesmo. Tem um avião passando aqui, circulando, que eu pensei que ele já tinha parado, mas tá aumentando o som. Não, voltou. Eu trouxe pra vocês hoje a minha primeira impressão sobre a guache da Artos em comparação à guache escolar. Eu tenho noção de como usar esses materiais aqui? Nem um pingo, porque E conseguiu ser um incompetente em tudo! Intocável! meu canal é de arte, mas eu fico assim, eu fico testando as coisas também, né? Porque nem tudo eu tenho acesso. E sinceramente, eu vou mostrar aí pra vocês como foi que ficou, tá? Tentei fazer duas artes, uma com a guache da Artos, né? Dizem que essa guache é profissional. Nunca testei também, não sei como é que faz. E com a guache aqui da Acrylex, né? A abelhinha. Gente, isso aqui era enorme na minha época. Olha o tamanhozinho que tá esse trocinho aqui. Deixa eu mostrar até pra vocês. Olha o tamanhozinho desse bagulhete. Cara, isso aqui tá errado. Isso aqui é muito pequenininho. Ai, coisa chata. E na minha época eu tinha uma impressão diferente sobre isso, mas eu fiquei assim. Vocês vão ver aí já já como é que eu vou fazer esse negócio. Bora lá se aventurar na guache. E pra começar o meu desenho, gente, eu tô chateada porque eu tinha gravado tudo, apagou e eu tô gravando de novo. O da Artos vem assim, tá? A guache dela vem bem bonitinha nessa embalagem que eu achei uma fofura e bem chique também, né, por sinal. E vem em bisnaguinha. Eu vou dar esse conselho no final, mas eu confesso pra vocês que é bom dar uma mexidinha nela antes, tá? Agita a bisnaga. Peguei também o meu godê de vidro que eu mesma fiz e meu sketchbook que eu também fiz, porque eu acho mais vantajoso fazer o sketchbook do que comprar feito. Na verdade, comprar feito seria melhor, mas não tenho dinheiro pra comprar feito, então eu faço. Peguei uma referência aleatória no Pinterest, comecei a fazer mesmo de olhômetro. Geralmente, quando eu faço realismo, né, eu utilizo o método de decalque. Aí, nesse caso, eu estou utilizando o método de formas geométricas, então só observação mesmo. E observando os pontos que tem no rosto, pra gente poder fazer uma linha decente, né, fazer um rosto bonitinho. E ficou assim o meu desenho. Achei até bonitinho também, né? Tipo, não é possível, né? Tanto tempo que eu tô treinando desenho, não é possível que não seja uma cor legal. Aí eu já coloquei as coresinhas básicas para o tom de pele. Para quem não sabe, o magenta, o amarelo e o ciano e o branco, dependendo da cor, né, o branco ou preto, podem ser a base para você fazer o tom de pele. Nesse caso, como é uma pele clara, a cor que eu mais vou utilizar vai ser o branco. O branco, o magenta e o amarelo. Um pouquinho do azul, do ciano no caso, né? Só para dar aquela leve acinzentada na pele, principalmente na base, né? Porque eu fiz uma base um pouco mais escura, que é a base de sombra, entre aspas. Por quê? Porque pelos vídeos que eu vi por aí a galera falando, a guache você começa com o tom um pouco mais escuro e vai clareando ele. Eu não sabia disso, né? Porque, enfim, quando você usa outras tintas, né? No caso, eu gosto de usar mais a acrílica tanto faz. Claro, escuro, tanto faz. Ela passa por cima da outra, né? No caso da guache, não. Ela meio que se mistura com a camada de baixo. Então, meio que você tem que ter um pouco mais de leveza na mão. Pegar o pincel um pouco mais carregado de tinta, né? E não pode passar muitas vezes o pincel no mesmo lugar. Eu tenho essa mania, né, de ficar passando várias vezes o pincel no mesmo lugar, na tentativa de tentar misturar as cores, ou então de tentar fazer um degradê mais suave, mas no caso da guache isso não funciona. Tem que ser uma passada bem leve para não tirar a tinta de baixo. Ao mesmo tempo você consegue misturar. E minha cachorra entrou aqui no quarto para atrapalhar a minha gravação. Depois de fazer esses pequenos retoques, né, no rosto, eu acabei indo pro cabelo, porque eu esperei secar bem, né, o rosto para poder fazer as camadas mais claras. Então, eu fiz o cabelo, uma camada no cabelo, e comecei a fazer as camadas mais claras para poder clarear mais ainda o rosto, porque é para deixar a sombra mais escura mesmo e a parte que é de luz deixar mais clara.
Pra deixar secar mais um pouco ainda, eu acabei fazendo logo a boca. Comecei a fazer com um tom também mais escuro, um vermelho assim, um bege, não sei que, bege não. Um vermelho um pouco mais escuro, né, pra poder fazer o tom de fundo, né, da boca. E depois que eu passei esse tom mais escuro, é que eu venho com os tons mais claros em cima da boca, aí mistura com o de baixo e fica uma transição bem legalzinha. Confesso pra vocês que eu não consegui acertar o nariz desse desenho, porque a imagem que eu peguei tava bem ruinzinha, então eu não consegui acertar muito bem o nariz. Mas eu consegui fazer boas transições, principalmente quando eu utilizei o pincel de aquarela, que o pincel de aquarela ele vai um pouco mais carregado de água, né? Ou seja, tinta, água e tudo mais. Ele ficou mais fácil para fazer as transições e fazer essa mesclagem de cores também, principalmente em detalhes bem menores, né, que são os detalhes do rosto, as curvinhas do nariz, os cantinhos da boca, né, umas sombras assim que eu só consegui fazer mesmo com o pincel de guache. Também usei o pincel chato, gente, o pincel chato também é maravilhoso para fazer grandes áreas, grandes coberturas assim, ficou muito legal com o pincel chato. E eu só passei a gostar desse desenho depois que eu fiz os olhos. Fiz as camadinhas eu fiz os olhos, né? E comecei a fazer as sombras. Porque pra mim, pelo menos nos meus desenhos, quando eu faço com lápis de cor, quanto mais contraste eu coloco, melhor fica o realismo do desenho. Nesse caso não ficou realista, obviamente, né? Porque eu também não sei mexer muito bem com aquarela. Mas funcionou também para dar as diferenças de plano, principalmente do rosto pro cabelo, do pescoço pra cabeça e do pescoço pra roupa também. Nessa parte eu já coloquei bastante contraste mesmo, é o que eu tava falando, né? Fiz bastante mechas no cabelo, separei bem o rosto do cabelo, né? Que era uma parte mais escura que tinha no desenho. E comecei a usar também um pincel mais chato para fazer as mechas de cabelo, que eu também achei bem legal para fazer. Detalhe, eu não tenho experiência alguma com guache, tá? Eu tô falando para vocês um pouco da minha vivência com ela fazendo esse desenho, essa pintura no caso. A parte que eu achei mais interessante no desenho inteiro, na pintura inteira, foi a blusa dela. Comecei com uma camada, aí fiz as sombras assim com um pouco mais escura do que eu tinha feito a base. E depois eu passei o branco por cima. E ficou muito legal. Como eu já tinha pego, né, um pouco do macete de fazer o rosto e a parte de cima, né, que já tinha trabalhado um pouquinho, então eu já peguei um pouquinho de experiência, né, com essa tinta. E ficou bem legal. As transições que eu consegui fazer com o branco pro fundo, né, pro tom amarelado que eu tinha colocado embaixo, também ficaram bem legais. E lembrando, pegando um pincel carregado, né, de tinta para poder fazer esse efeito legalzinho. Aí eu comecei a fazer o cabelo também, a parte, separei, né, o que era sombra e o que era a luz do cabelo. E isso é que deixou que eu olhei assim pro desenho e falei, caraca, vai conseguir! Desculpa você, artista, então qualquer pessoa que mexe com guache, que tá vendo esse vídeo aqui, mil perdões, tá, se eu tiver errado em alguma coisa. Mas eu me diverti bastante com esse processo, principalmente com a guache da Arthurs. Aí fiz os brilhos, separei o que tinha pra separar e posso falar pra vocês que ficou incrível. Eu gostei pra caramba, gente, é sério. Eu já tinha feito um desenho com guache, não tinha gostado de jeito nenhum. Pra quem já viu o meu cenário, sabe, não tem aquela bonequinha que dá o dedo? Pois é ela. Aí eu não gostei de jeito nenhum porque não dava certo o que eu queria fazer. Mas nesse caso deu muito certo mesmo. Depois eu só separei os planos e pronto. Ficou assim, bonitinho, incrível, gente. Sério, gostei pra caramba. E esse caderninho que eu tô fazendo aí, esse caderninho, pois é, ele é pra ser todo com guache. Então, grandes expectativas para essa tinta que eu não tinha usado ainda e que eu adorei usar.
Eu já tinha tido aquelas grandes expectativas no dia anterior com a guache da Arthurs, aí eu falei, rapaz, vou fazer agora com a guache escolar. Já que eu já tinha uma experiência com a guache boa, bora pra guache ruim agora. Gente, essa guache, ela não é ruim não. Aí depois eu tive tanta dificuldade, meu Deus. Peguei também outra referência aleatória, né? Peguei uma imagem de uma pessoa aleatória no Pinterest, porque esses desenhos, que essas pinturas que eu faço, eu não gosto de pegar pinturas de outros artistas, tipo, só replicar uma pintura. Não, eu vou criar uma pintura nova a partir da imagem de alguém. Peguei essa bonitinha, arrumei aí, peguei o meu godê de vidro, estava pé da vida, que eu estava reclamando porque eu não tinha gravado, não consegui, não gravei o começo, mas enfim. O desenho tá aí e fiz o mesmo esquema da primeira, né? Comecei a fazer as misturas com as cores básicas, né? As cores primárias, os principais, as cores primárias. O vermelho, nesse caso, né? O vermelho, o azul e o amarelo. E a base branca também, porque eu peguei uma outra pessoa de pele mais clarinha. Então a base meio que foi o branco. Comecei a fazer a mistura e eu já vi que ia dar tudo errado. Essa tinta, ela seca bem mais rápido. Assim, entre aspas, né? Porque ela seca no godê, no papel ela não seca, eu não entendi. Eu comecei a fazer uma base de pele, comecei com a base da sombra, gente do céu, eu passava o pincel e marcava, e eu passava e marcava. Aquela, ai meu Deus, era terrível. Eu passava de um lado e tirava do outro, passava do outro e tirava do outro. Mas, é sério, eu tava pra desistir nessa hora. Eu falei, gente, eu não vou conseguir fazer nada com essa tinta. Não dá. Mas eu não desisto, né? Eu continuo martelando nas coisas, né? Mas continuo, não desisto. Peguei o pincel mais carregado, comecei a utilizar o pincel maior, né? Que o pincel pequeno eu não consegui muito detalhe com a guache escolar, né? Então eu peguei o pincel grandão mesmo e comecei a fazer mais detalhes com o pincel grande, que eu acho que facilitou um pouco mais a minha vida. Pele, né? O mesmo esquema da guache profissional, deixei secar a pele e fui fazer o restante das coisas, né? Cabelo, a roupa e tudo mais. E quanto mais eu passava tinta, mais eu ficava com ódio e ranço desse diabo, dessa guache. Ela não era assim, gente. Quando eu era criança, eu lembro que eu passava assim a tinta uma por cima da outra e ficava de boas, tranquilo. Mas eu acho que como as coisas... você paga muito caro por uma coisa que não presta, meio que tá assim hoje em dia, então, não sei, eu não gostei muito não. Ou então é porque realmente é infantil, né? Infantil, mudaram as coisas, os pigmentos que tem dentro, eu não sei o que aconteceu, mas enfim, não gostei não. E quanto mais eu passava tinta, mais eu ficava desgostosa do desenho. Acabei deixando a pele secar mais uma vez, né? Eu tinha passado outra camada de tons mais claros, misturando com o tom mais escuro que estava embaixo. E fui pra boca. Eu vou passar um tom bem escuro na boca. A boca dela era mais clarinha, mas eu passei um tom bem mais escuro. E comecei a clarear ele com a tinta branca. Tinta branca não, fui misturando branco, né? E tal, clareando. E comecei a fazer o nariz. E nesse caso eu já acertei o nariz. Porque a sombra, assim, a foto tava melhor. Então deu pra captar bem o nariz. Só agora que eu comecei a mexer com um pincel menor. Como já tinha uma carga de tinta, tipo, já tinha bastante tinta, né, no papel, que eu já tinha secado e tudo mais, eu comecei a pegar um pincel um pouquinho molhado para fazer alguns detalhes e alguns sombreamentos. Sombreamento não, algumas transições, né? Consegui fazer com um pincel molhadinho, assim, mas só um pouquinho molhadinho. E o branco. Teve uma hora aí também que eu já tinha desistido e comecei a pegar o branco puro para poder fazer alguns detalhes. Eu vi que não iria conseguir deixar a pele lisa, né? Como eu deixei com a guache profissional, que essa daqui não tem como, gente. Não dá pra deixar aquele pigmento, aquela camada mais lisinha. Não dá. E fica meio assim... Sei lá, falaram que tava parecendo muito com aquelas pinturas, tipo... Eu não sei se é renascentista, não sei. Eram umas pinturas assim, feitas com acrílica, né? Tava bem parecido assim, não sei. Mas com acrílica eu consigo fazer resultado melhor. Então, pra mim, não tava aparecendo. Aí eu comecei a fazer o contraste, né? Como eu falei pra vocês. Quanto maior o contraste, pra mim, melhor, que eu acho mais bonito. E aí, nessa hora, eu já tinha desistido. Já taquei o branco mesmo por cima de tudo. Depois vai ser agora.
Mas eu acho que deu certo. Se o cabelo... Não sei se vocês já viram o cabelo branco feito cabelo branco, então aquele loiro bem claro, feito com lápis de cor. Pois é complicado. Com tinta também é do mesmo jeito. Aí eu já tava finalizando, porque eu vi que não ia mais pra frente nem pra trás. Aí eu não, vai ficar desse jeito mesmo, porque eu não vou mexer mais. Fiz os fiapinhos de cabelo e ficou assim, gente. Não ficou lá essas coisas, né, e tal, mas foi o que eu consegui tirar com a guache escolar. E eu acho que o maior conselho que eu dou, se você tem guache escolar, então se você quer usar, usa o pincel bem carregado de tinta. Não usa muito úmido, tá? Ela muito aguada, porque também não vai prestar. E espera secar bem para poder passar outra camada por cima da que você já passou embaixo. De preferência com o pincel bem macio, tá? Eu acho que esse foi o principal, eu acho que é o principal conselho que eu posso dar pra você que quer mexer com guache escolar. E ficou assim os dois. A pigmentação bem diferente, mas eu prefiro muito mais a da profissional. Essa daqui, né, eu fiz com a guache da Artus. Gostei bastante da transição de cores, né, entre elas. Só que assim, você tem que ter cuidado, claro, porque guache, como ela é uma tinta que sai com água, né, se você colocar uma tinta muito aguada por cima da tinta de baixo, vai sair a de baixo, tá? Então, a pigmentação dela é maravilhosa. Gostei mesmo, mesmo, mesmo. Provavelmente eu vou fazer mais, porque isso aqui é pra me encher de guache, tá? E essa daqui foi meio que... Cara, eu gostei, mas eu não gostei. Porque essa guache aqui é escolar, né? Ela meio que sai muito fácil da de baixo. Tipo, sai muito mais fácil do que da Artus. E dá pra perceber de longe a pigmentação, que é totalmente diferente de uma pra outra. E até porque as cores também são diferentes. Tipo, essa daqui, ela vem com o RGB, não. É o famoso CMYK, né? Que a galera aí da computação comenta. Essa aqui vem com tipo CMYK, que é o vermelho, não. O ciano, o magenta, o amarelo, preto e branco. Essa daqui, ela já vem com as cores padrões mesmo que a gente conhece. O RGB, que é o vermelho, o verde, o amarelo. Aliás, é o vermelho, verde... Não, vermelho, azul e amarelo. Vermelho, azul, amarelo, preto, branco. E o verde de penetra aí pra completar as 6 cores. E é isso. Ficou assim, tá? Deixa eu me virar aqui pra vocês me verem. Porque o trem tá passando agora. Toda vez eu vou tentar gravar, aí o mundo quer aparecer no vídeo. Aparece até o metrô. O metrô nem buzina tanto aqui assim. Esse Jânio. Focou? Eu fiz os dois, tá? Os dois desenhinhos. Tentei fazer como um retratinho mesmo. E é isso, eu gostei. É um mundo diferente, né? Porque eu nunca tinha mexido com guache. E guache, pelo que eu vi, pelo que eu estudei por aí, você tem que começar do mais escuro pro mais claro. Então você vai clareando a cor. Você começa com a cor mais escura, você começa com a sombra. Aí vai clareando essa sombra. E essa daqui eu não compro porque, enfim, vai ficar aqui. Mas eu vou tentar fazer mais arte com essa daqui. Não gostei, mas porque ela é muito fraquinha, é muito aguada, tá? Diz que essa daqui pinta até EVA, mas é uma bosta pra pintar. E, enfim, é pra criança mesmo. Essa daqui eu já gostei bastante, tá? Dá pra fazer altas coisas com ela. A paleta de cores também é maravilhosa, tá? E ficam as cores bem legais. Em relação à mistura, é facinho, tá? Essa daqui, a única dica que eu dou é você mexer bem antes de pintar, tá? Porque ela vem, tipo... Eu não sei se é alguma composição dela, não sei, é um líquidozinho meio transparente que ele meio que solta da tinta. Então, é bom agitar bem pra poder mexer com ela. E é isso. Espero vocês no próximo vídeo. Um cheiro no sovaco. Mantenha o seu sovaquinho limpo, né? Porque senão não manda cheiro nesse canal. E no trabalho, meu sovaco é um fedor. Passei na cara de uma velha coitadinha, desmaiou. E é isso. Queria agradecer todo mundo que tá ajudando aqui no canal. Principalmente a galera da minha live. Obrigada. Meu bonde maravilhoso. Queria agradecer ao Tavinho, ao Juliano, ao André, ao Peterson. Quem mais? Ao Júnior Pax também, o Observador Distraído. Vocês são maravilhosos na minha vida. Ao JP também, que é o João Ventura. Obrigada a todo mundo. Obrigada mesmo. Obrigada do coração. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.